CBN Madrugada. Apresentação: Juliana Duarte. Apesar dos inúmeros esforços na conscientização dos brasileiros quanto à importância da prática de atividades físicas, 66% das pessoas não possuem o hábito de fazer exercícios, mesmo que de vez em quando. Este é um dos resultados obtidos na pesquisa realizada recentemente pela Agência de Inteligência e Pesquisa de Mercado Hello Research, com 1.000 pessoas em 70 cidades. Sobre este assunto, converso com a endocrinologista, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a doutora Cláudia Chang. Olá, doutora, bom dia, tudo bem? Bom dia, Juliana. Obrigada pelo convite. Mais da metade da população brasileira é sedentária. É um dado preocupante? Já era um dado esperado, doutora? Juliana, as últimas pesquisas anteriores a essa da Hello Research já apontavam que a taxa de sedentarismo no Brasil realmente é em níveis muito expressíveis, né? Mas com toda a força da mídia, força da parte dos médicos, tentando convencer as pessoas de que o exercício físico ele faz bem para a saúde como um todo, realmente cerca de 66% da população brasileira não fazer nenhum tipo de atividade física regular é algo muito preocupante. Com certeza. Agora, e comparando mulheres e homens, as mulheres lideram o ranking, né, comparado com os homens. As mulheres, elas seriam mais sedentárias mesmo que os homens, pelo que eles pontuaram na pesquisa, 76% das mulheres seriam sedentárias, contra 55% da faixa etária dos homens, né? Então, a gente não sabe se isso é porque a mulher, por ter várias funções, a parte profissional, a parte da casa, a mulher vai se deixando para segundo plano, né? Então, pode ser que a falta de tempo para cuidar da saúde reflita aí nesse dado estatístico. Pois é, e eu tenho aqui uma tabela que mostra a relação de quem pratica e quem não pratica alguma atividade física, é relacionada também com a idade. Quer dizer, os mais novos praticam um pouco mais e com o aumento da idade vão deixando de praticar, né? Essa é a tendência, então. Isso. Na faixa etária dos 16 aos 24 anos, quase 50% da população faz uma atividade física regular, que é um nível muito expressivo, é um nível muito bom. Mas aí, realmente, com o decorrer da idade, essa taxa vai diminuindo, né? Chega a 77% naqueles indivíduos com 45 a 59 anos. Na faixa etária mais idosa, a gente já espera mesmo uma redução, né, no nível da atividade física, até pela própria limitação de locomoção. Mas o que a gente tem visto hoje em dia, e isso muito na prática clínica do consultório, é que as pessoas de mais idade, de maior faixa etária, hoje em dia elas estão se cuidando mais do que antigamente. Então elas estão sim investindo nessa parte da atividade física regular, do investimento na saúde em si. Com certeza. E quanto mais a tendência também, acredito que se novo a pessoa tem o hábito de praticar, ela vai chegar à terceira idade provavelmente praticando, né? Não vai ser um idoso provavelmente sedentário. Com certeza. Pesquisas prévias demonstraram Juliana, que a prática da atividade física na infância é um preditor para a realização da atividade física na vida adulta. Então, na verdade, esse hábito que começa na infância, ele é muito importante. E hoje em dia a gente sabe que as taxas de sedentarismo, embora essa pesquisa da Hello Research não tenha englobado a faixa etária infantil, a gente sabe que os níveis estão cada vez mais crescentes, né, de sedentarismo nessa faixa etária infantil. A pesquisa, ela chega, doutora, a falar sobre por que esse sedentarismo, as pessoas dão uma explicação por que não praticam uma atividade física. É possível falar esses motivos? Na verdade, assim, a pesquisa, ela faz uma correlação, principalmente com escolaridade. O que eles conseguiram pontuar é quanto maior a escolaridade, maior o índice de atividade física. Então, provavelmente, aquelas pessoas que são mais instruídas sabem a importância, né, de se estar fazendo um exercício regular. Enquanto que o percentual de sedentarismo naqueles indivíduos que têm baixa escolaridade, analfabetismo, chega a níveis alarmantes de 80%. Então, é a única correlação que eles fazem, né, com a parte da escolaridade, e eles também fazem uma correlação com as regiões do país.
Sim. Qual é a região mais sedentária do Brasil? De forma até curiosa, Juliana, o Nordeste brasileiro tem um índice de 71% de sedentarismo. As pesquisas prévias publicadas pelo IBGE também já demonstravam que a região Nordeste é uma região que o índice de sedentarismo é realmente maior. Então, a gente tem uma falsa impressão, né? Principalmente na parte litorânea, que as pessoas vão praticar mais esportes, mas realmente a região Nordeste é uma região em que o nível de sedentarismo é muito alto. Sim. Agora, para quem não pratica uma atividade física regularmente, adquirir esse hábito é muito difícil. Que dicas que a senhora poderia dar para quem deseja sair desse sedentarismo? Começar, Juliana. Antigamente, assim, a gente achava que fazer exercício uma vez por semana era pior do que não fazer, né? Hoje a gente sabe que não. Fazer uma vez por semana é melhor do que não fazer nada. E a gente sabe que hoje em dia as pessoas com toda a parte do investimento da carreira, o tempo escasso, se você esperar para ter 1 hora por dia, todos os dias, para começar a fazer atividade física, nunca começa, né? Sempre fica para a semana que vem. É verdade. Não é? E isso também é interessante. Às vezes a gente pensa assim, essa semana tá muito corrido, eu só vou ter tempo de academia na sexta-feira. Aí depois você pensa assim, quando chega na sexta, não fui nenhum dia, né? Então também não vou. Agora não preciso. Não é bem assim, então, né? Geralmente eu gosto muito de orientar por etapas. Então a primeira etapa é começar. Né? O dia a dia está muito corrido, então começa no final de semana. Faz uma atividade de lazer que inclua um exercício físico. Então vai com a sua família para um parque, né? Leva as crianças para jogar uma bola. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo, Juliana, seria fazer metas semanais. É exatamente isso que você falou. Não fui nenhum dia, não vou na sexta. Não, vai na sexta, coloca uma meta semanal aí, por exemplo, de 3 vezes por semana. Então, naquela semana que você só conseguiu fazer exercício uma vez, final de semana você tem que ter o comprometimento de fazer. Porque é muito ruim. Quando você para a atividade física, para voltar, demora muito para você, né, ter o ânimo novamente. Então, assim, fazendo esses controles ajudam muito. E começar também é muito difícil. O corpo reclama, né? Ele não está acostumado. Dói tudo, você fica mais cansado. Eu acho que depois que você insiste um pouquinho, as primeiras 2 semanas são as mais difíceis, né, doutora? Para motivar, eu gosto de falar assim, quanto maior a dor no músculo, menor a da consciência. Então, continue. É verdade. Lógico que não pode abusar, né, Juliana? Claro. E aquelas pessoas acima de 30 anos, o ideal é que elas tenham uma avaliação, né, com o seu médico de referência previamente ao início do exercício. Precisa ter uma avaliação da parte cardiológica, se há a condição para fazer o exercício aeróbico regular. E um dado muito interessante é porque as pessoas correlacionam muito o exercício a emagrecimento, né? E o que a gente sabe, Juliana, que as pessoas, na verdade, elas levam cerca de 4 meses com uma atividade física aí normal, moderada, de 3 vezes por semana, 1 hora, leva cerca de 4 meses para começar a ter resultado em peso. E 90% para no 3º mês porque desanima. Não consegue nem ver o resultado, né? Justamente. Então tem que ser uma coisa a longo prazo mesmo, tem que ser um investimento. E lembrar que não é só em relação ao peso. Mesmo que você não esteja vendo uma diferença tão grande na balança, a parte metabólica ela melhora muito com o exercício. Então o colesterol bom aumenta, o ruim diminui, a glicemia, que é o açúcar no sangue, diminui. A ação da insulina, que é um hormônio que põe a glicose para a célula, melhora. Então você melhora todo o teu metabolismo, mesmo que você, né, as mulheres então, adoram ver o número na balança. Mas são benefícios que a gente pode ter então a curto prazo e que não está tão visível assim, mas que vai fazer diferença na nossa saúde. Com certeza. Com certeza, a longo prazo, com certeza. Agora, a gente quando fala de atividade física, a gente pensa logo nas mais comuns, né? Musculação,
uma ginástica aeróbica, corrida ou uma caminhada, mas que outras atividades também a pessoa pode ter, que não são essas assim que a gente encontra em qualquer academia, que a pessoa talvez não goste de musculação, mas, por exemplo, dançar. Se ela dançar 2 vezes por semana, ela pode sair do sedentarismo? Excelente, excelente. É assim, como o exercício ele é algo que você vai iniciar a longo prazo, realmente tem que ser uma atividade física que te dê prazer. Então, além dessas atividades que você citou, que são atividades muito boas, a gente pode indicar outras, dependendo de cada situação. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem uma restrição articular, um problema no joelho, essa pessoa provavelmente ela não pode com exercício de impacto. Então, por exemplo, a corrida, a caminhada, ela deveria evitar. Então, seria mais natação, mais hidroginástica, exercícios que tiram a questão do forte impacto articular. Outro exercício muito bom para aquelas pessoas que precisam tanto da parte de ganho de força, mas também de resistência e equilíbrio, é o Pilates. Hoje em dia a gente tem muitos recursos, né, em todo o país em que se consegue fazer um Pilates com uma boa orientação. Como você citou, a dança seria uma ótima opção, principalmente para as pessoas que precisam de uma atividade interativa, circo, né? Porque tem uma escolinha de circo, né? Bacana. Isso, tem a parte lúdica. A criança, se você coloca a criança no exercício repetitivo, ela não adere, ela não gosta. Então tem que ter uma parte lúdica envolvida. Porque eu acredito que principalmente para criar o hábito de fazer atividade física, você tem que talvez começar também fazendo uma coisa que agrade, que talvez você não perceba muito. Pensei na dança por causa disso, né? Uma mulher, por exemplo, não vai perceber muito que está fazendo exatamente uma atividade física e acaba encarando ali como um lazer também, mas está se movimentando, né? Com certeza, que é outro benefício enorme da atividade física. Assim. Tem que ser um momento em que você está cuidando do teu corpo. Não pode ser um momento estressante para você. Então tem que ser algo que você goste ou que você aprenda a gostar, né? Às vezes, por exemplo, a dança, você não sabe dançar, mas você acaba aprendendo ali naquele ambiente. Para os homens, poderia ser, por exemplo, jogar futebol? Sim. O futebol, na verdade, até segundo a pesquisa, ele é o exercício mais dentre os não sedentários, o exercício que é mais realizado é o próprio futebol. Lógico, Juliana, que tem que ter muito cuidado, né? Porque o futebol ele é um exercício não só de muito impacto, mas de muito contato físico. Então, um paciente que tem baixa reserva cardíaca e vai dar picos de corrida, então tem que ter muito cuidado. Para atividades assim, o ideal realmente é uma liberação prévia ao exercício. Sim. E muitas vezes o ideal é que você faça algum exercício combinado de resistência para evitar lesão muscular. Tanto no futebol como na corrida. Então você acaba tendo prejuízo de alguns grupos musculares. Sim, o futebol é mais indicado até para quem já tem talvez esse hábito, então, de praticar uma outra atividade física? Com certeza, já tem um grau de resistência e pode desenvolver esse exercício que tem picos que a gente chama de anaerobiose, né? Você vai forçar muito o organismo, a não ser em posições como o goleiro, que aí não força tanto, mas mesmo assim o ideal é que ele tenha um condicionamento prévio à realização do exercício. Tá certo então, doutora Cláudia, obrigada pela participação aqui na CBN. Eu que agradeço o convite. Um abraço. Um abraço. Eu conversei com a endocrinologista, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, doutora Cláudia Chang. Falamos aqui sobre a pesquisa realizada pela Agência de Inteligência e Pesquisa de Mercado Hello Research, que apontou que 66% das pessoas no Brasil não possuem o hábito de fazer exercício físico. Entre os que assumiram seu sedentarismo, as mulheres lideram o ranking com 76% contra 55% dos homens. CBN. Agora 3h47.